E o que eu vou falar hoje é sobre o que a cultura e o que os processos têm a ver com a equipe engajada, com o engajamento do time. Eu sou Fernando Campagnolo e eu preparo empresários para que eles possam reestruturar suas empresas. Reestruturar para que ela possa ser muito mais lucrativa e funcionar independente do dono. Porque esse é o jeito certo, uma empresa não tem que depender do dono. Se a empresa depende do dono, não é uma empresa, é um autoemprego, vamos chamar assim. Empresa não pode depender do dono. Empresa tem que depender de quê? Tem que depender de gestão e de processos. Ponto final. É isso que uma empresa tem que depender. Olha só, para eu entrar nesse assunto, o que cultura e processos têm a ver com o engajamento do time? Deixa eu te falar um pouquinho primeiro sobre o que não é cultura, para depois você entender. Em primeiro lugar, cultura não é quando as coisas numa empresa são simplesmente faladas, verbalizadas. Não é cultura. Até pode ter um pequeno toque de cultura, mas ela não está enraizada, a equipe não entende aquilo ali, a equipe não vê valor naquilo ali. Se a equipe não vê valor, a equipe não vai seguir, tá? Outra coisa que não é cultura é quando você fala assim, ó, quando você age assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você espera algo da tua equipe, mas nem você faz. E é muito comum entre empresários isso acontecer. Quer que a equipe haja de um jeito que nem eles agem. Ah, mas eu sou o dono, eu sou o chefe. Existe um negócio chamado exemplo. A gente tem que dar um exemplo. Só que exemplo não é se fazer tudo. Não é se carregar a empresa nas costas. Não tem nada a ver com isso, tá? Cultura também não é quando você tem coisa comprada. Como assim coisa comprada, Campa? Ah, eu vou lá e eu contrato alguém para escrever a cultura da minha empresa, para desenhar a cultura. E é muito comum isso. O que é cultura, então, para situar? Cultura, em primeiro lugar, começa assim pelo jeito de ser da empresa. Aqui nós somos assim, aqui nós pensamos assim, aqui nós agimos assim. Cultura é quando você consegue levar para a tua equipe a história da tua empresa, fazer eles se envolverem nessa história, fazer eles entenderem essa história e eles entenderem principalmente o mapa estratégico da tua empresa. O que é o mapa estratégico? Missão, visão e valores. Isto, muito empresário compra isso. Como assim compra? Vai lá e contrata um consultor, contrata um Sebrae, faz aí para mim meu mapa estratégico. E o cara faz, coloca aquilo na parede, um monte de frase bonita, coloca lá no site um monte de frase bonita, mas ninguém entende o que é aquilo ali. Quando você pergunta para o empresário, fala aí para mim a minha missão, ele dá uma olhada para trás e ele lê o que está escrito ali. Aquilo não é cultura, aquilo está longe de ser cultura. Aquilo é uma frase bonitinha que foi feita para criar tarefas, tá? Então isto é cultura. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre processos. Então, o que não é processo? De cara, processo não é quando você tem manuais de tarefas que diz o passo a passo, o manual faz parte de processos, mas não é processo, tá? Processo não é quando você tem checklist com etapas que tem que ser cumpridas a cada tarefa, e processo não é também quando você fala assim, o processo da minha empresa, que tem empresário que fala isso. O processo da minha empresa é que ela funciona assim e funciona assado. Isso não é processo. Isso é você descrever o funcionamento da sua empresa. Está longe de ser processo. Processo também não é quando o jeito de fazer as coisas está na cabeça das pessoas. Não, aqui a gente tem processo e todo mundo sabe decor. Não existe isso. Premissa básica de processo é documento. Formalização, papel, meio eletrônico, tanto faz. Hoje em dia existem muitos softwares que é para fazer essa gestão, tá? Então, não é quando está na cabeça de forma nenhuma. O que é processo, então? Processo é quando você dá o caminho para a tua equipe, o caminho para que eles possam entregar os resultados que você quer, dizendo, principalmente, o que tem que acontecer, como tem que acontecer e os resultados daquilo ali. Ou seja, o padrão. Isto aqui tem que ser feito na quantidade X, desse jeito, em tanto tempo, e as coisas têm que acontecer assim. Isto é processo. Aí você tem um regramento, tá bom? Então vamos lá, situei você sobre o que é cultura, situei você sobre o que é processo. Então como é que você começa a fazer processos na tua empresa? Primeira coisa,
Tudo começa com você criando esses padrões, definindo esses padrões. Então você cria os processos, você documenta e você prepara as pessoas para que elas executem esses processos. Por que isso? Porque quando você tem processos, o que acontece? Você garante constância de execução e você garante eficiência. Por que tem que garantir eficiência? Porque muitas vezes uma pessoa vai lá e faz isso em 1 hora, vai outra pessoa leva 1 hora e meia, vai uma faz em 30 minutos. Você precisa de constância, todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Determinadas pessoas dão um tipo de qualidade, outras pessoas geram uma qualidade diferente. Então você tem que ter constância e eficiência operacional. Depois de fazer os processos, o que você tem que pensar? Você tem que pensar assim, legal, mas que tipo de gente casa com esses processos? Será que aquela pessoinha que está ali, por mais que ela é antiga, por mais que ela é boa, ela está no lugar certo para fazer aquilo? Ela está preparada? Será que eu consigo preparar? Será que ela tem os comportamentos próprios para eu fazer isso? Os comportamentos adequados? Então você vai tomar as decisões, quem que eu coloco aonde na tua empresa. Você reorganiza isso, você delega a responsabilidade, você treina essas pessoas. Então o que acontece? Você começa a ter gente que está no lugar certo, gente que tem os comportamentos adequados, gente que tem a preparação, que vai seguir aqueles processos, vai entender todo o caminho e vai te dar os resultados que a tua empresa precisa. Então olha só, com processos, com gente preparada para isso. Não é gente que o mercado preparou, não estou falando disso. Eu estou falando de gente com alguma competência, com alguns requisitos mínimos que na tua empresa você prepara, você treina, né? A tua equipe treina, prepara essas pessoas com base nos processos. Então você vai ter resultados uniformes, você vai ter gente fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Não interessa se é antigo, não interessa que é novo, não interessa. O que interessa é o resultado, porque sim, as pessoas têm que entregar resultado. Tem sentido isso para você? Sabe quando você não gosta de apagar incêndio? Quando você não gosta de ter que refazer trabalho, refazer coisa que já estava sendo feita? A tua equipe também não gosta. Ninguém gosta disso. As pessoas se sentem improdutivas, se sentem mal. Aquelas boas pessoas, claro, tem aquele colaborador que está ali enrolando, está ali te passando a conversa. Esse cara não deveria nem estar contigo, né? Mas estão falando de uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem valores. Uma pessoa boa, uma pessoa íntegra que tem valores, ela gosta de saber que ela está fazendo as coisas do jeito certo, que ela está dando os resultados, até porque ela não vai levar bronca. Se ela sabe que se fizer errado, ela vai levar bronca em algum sentido. Então, quando você dá processos, você dá segurança para essas pessoas. E sabe o que mais? Quando você dá segurança para as pessoas, elas percebem que a tua empresa é organizada. Elas preferem que ali é outro nível de jogo. Então, se você contrata um bom profissional, um profissional que realmente preza pela sua carreira, que procura se desenvolver, que quer ver a empresa dele crescer, quando você faz isso, o que acontece? Esse bom profissional, ele chega numa empresa e diz, cara, que legal, pô, que empresa organizada, que bacana, tem tudo documentado, eu não vou ficar perdido. Não tem pior coisa você contratar alguém que é uma pessoa boa, uma pessoa comprometida e bota numa empresa, a empresa tá zoada, um dia de um jeito, um dia do outro, onde que tá tal coisa, um negócio quebra, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como resolver, as pessoas se sentem mal numa empresa assim. Então, você não retém, você não gera comprometimento. Então, processos, você faz isso, você dá segurança e faz as pessoas perceberem que, aqui é diferente, é aqui que eu tenho que estar, não quero estar naquele outro. Aquele outro paga até um pouco mais, mas lá é complicado de trabalhar. Mas olha só, quando eu falo de processos, eu estou falando de uma coisa assim extremamente lógica, extremamente racional, porque processo é isso. Processo é racional e processo é lógico. E lógico é muito importante para todo ser humano. Mas tem uma coisa que também é muito importante, que move as pessoas, que é o lado emocional. E a verdade é a seguinte, você quer ganhar um aliado de verdade, não interessa se é teu cliente, não interessa se é teu colaborador, não interessa se é teu fornecedor, não interessa se é tua esposa, teu marido, teu filho, quer ganhar um aliado de verdade, conquiste o coração dessa pessoa e não o cérebro. Essa é a real. E quando você implanta a cultura da tua empresa, o que você conquista é o coração das pessoas. Então, por que eu estou falando isso?
Se você quer comprometer a tua equipe, você precisa de verdade se preocupar com tantas questões racionais e lógicas que são os processos, mas você também precisa se preocupar com as questões emocionais que são relacionadas à cultura da tua empresa. Meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!